bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Dev Talk. Esse podcast ele é financiado pelo Governo Federal, pela Lei Aldir Blanc, pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, e todos esses apresentam, enfim, este podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre se você, como desenvolvedor de jogos, de fato quer desenvolver jogos. E nada melhor, ninguém melhor para falar isso do que uma pessoa que está há muito tempo no mercado. Então, Bianca, por favor, se apresente, fala um pouco da sua história. Opa, boa noite, pessoal. Então, eu sempre fui da área de jogos, assim, na verdade, inicialmente, eu sou de Santos, né, nasci lá, meu escritório na praia e tudo mais, e aí eu fui morar em Praia Grande, que é uma cidade menor ainda, e lá não tinha nada disso. Quando eu estava na escola, assim, eu nem sabia que existia o curso de jogos. E aí, nessa época de vestibular, eu gostava muito de ver animações e tudo mais, e falava assim, nossa, eu quero ver coisas bonitas, né? E aí eu descobri, pro desespero da minha família, que existia curso de design de games. E aí, só que eles eram bem caros e tudo mais, aí eu consegui Fiesa, me mudei para São Paulo para fazer a faculdade, me formei em design de games, e quando eu comecei a trabalhar, eu ainda estava na faculdade, eu comecei como artista 3D. Aí eu tive toda essa parte, assim, de fazer em empresa pequena, né, a gente normalmente tem muitos chapéus, então, por mais que eu fosse artista 3D, eu fazia uns bicos de tech art, de um pouco de tudo, de gerenciamento de projetos, e aí depois disso eu trabalhei até no 99 Vidas fazendo pixel art, então realmente eu fiz um pouco de tudo por aí. E aí depois eu fui para a Odin, que era uma outra empresa, e eu acabei virando sócia lá, e foi quando eu comecei a trabalhar mais com o gerenciamento do projeto em si. Aí fui curtindo isso, depois eu fui para a Flux, que eu também era produtora lá. Aí nessa época eu fazia só isso, assim, às vezes eu fazia uns bicos de acordo com a necessidade, mas era o meu trabalho mesmo, era ser produtora, né? E por fim eu fui para Manaus, dar um rolê lá, que eu trabalhei na Black River, né, que é a empresa da Samsung, e lá eu era project owner e produtora também. E agora, no ano passado, eu entrei na Wildlife como gerente de uma equipe de Unity, onde a gente trabalha dentro de marketing, fazendo os vídeos em tempo real dos ads que aparecem no celular e tudo mais. Então, eu tive toda esse rolê, assim, trabalhando desde indie, sendo sócia de uma empresa e agora trabalhando numa empresa maior, assim. Muito bom. Quer dizer que tem muita coisa para falar, muita coisa para perguntar também. E meu querido amigo, sempre aqui comigo nos Dev Talks, Lucas, por favor, se apresente. Sou o Lucas, um dos hosts aí do Dev Talk. Sou game designer na Fanati e tenho bastante pergunta para fazer para Bianca. Vamos conversar. Eu acho que é muito maneiro, né, ver esse caminho. Eu não sei se é comum, mas você fez faculdade de jogos, né? Então, não sei até que ponto a faculdade de jogos ela também permite que você encontre com mais facilidade outras pessoas que querem desenvolver, e aí por isso você acabe fazendo pequenos grupos e falando, pô, eu vou montar minha empresa, eu vou juntar essa galera aqui e vou começar a fazer jogo de forma independente. Como é que foi isso pra você? Então, eu tive sorte, né, eu posso até chamar de sorte mesmo, porque quando eu estava na faculdade, eu consegui fazer parte tanto do Big Festival quanto da BGS como staff. Então, eu fui lá para ajudar, assim, e dessa forma eu comecei a conhecer as pessoas da indústria. Comecei a conversar, a ajudar nos stands e coisas assim. E por conta disso, eu consegui entrar numa empresa como estagiária, ganhando muito pouco, mas pelo menos foi a entrada. E aí, como eu tive essa oportunidade ainda durante a faculdade, eu não tive muito isso de montar grupos para trabalho, né? Eu fazia os grupos porque todo semestre a gente tinha que entregar a coisa e tal, mas como eu já estava empregada, eu não tive muito essa mentalidade de formar a própria empresa, né? Uhum. E aí, como uma pergunta talvez até anterior a essa, uma coisa que eu gosto de me perguntar e talvez faça muito sentido para esse talk. Por que você escolheu fazer jogos? Qual foi a chave que virou, o RPG que você jogou, o jogo que mudou a sua vida, que talvez tenha feito isso acontecer? Então, eu sempre curti jogar mesmo, assim, eu tive várias épocas de jogos, eu tive as épocas de fato, jogar muito MMO, eu jogava Conquer, Ragnarok, eu joguei um pouco de tudo, assim, eu tive as épocas de jogar outros tipos de jogos, quando eu estava na escola eu jogava muito Xbox também,
E aí eu sempre tive essa vontade, mas como eu falei, eu não sabia nem que existia esse curso, né? E aí quando eu estava ainda lá no colegial, eu comecei a descobrir os softwares 3D. Então eu comecei a mexer no Maya, nessas coisas, né? Na época era tudo pirata, porque era o que dava, né? E aí eu comecei a fuçar nessas coisas, às vezes eu falei, pô, da hora, assim, eu sempre curti muito, além de jogos, de ver animações também no cinema, e aí eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, eu queria muito participar dessas coisas bonitas que eu tô vendo, e tanto o jogo quanto a animação, eu queria participar, não sabia bem como, não sabia bem os caminhos para isso, mas eu queria participar. Aí, quando eu conhecia só os cursos padrões, assim, design gráfico, esse tipo de coisa, e aí indo atrás dessas coisas que eu sabia que ia me dar a oportunidade de mexer com softwares de coisas visuais, Photoshop, 3D, etc., eu descobri que existia design de games. Aí eu falei assim, meu Deus, isso existia o tempo todo e eu não sabia. E aí foi quando eu decidi entrar. Eu lembro que se eu, que era uma adolescente, não conhecia tão bem, imagina minha família, né? Então, teve esse momento de tipo, nossa, como assim? Existe curso disso? Pois é, não é? Que coisa! E aí, só que na época, hoje em dia, eu acho que até tem algumas que são públicas, não tenho certeza dessa informação, tá? Mas na época, quando eu fui atrás, só existia particular. E bem particular, né? Porque a EMB não é barata. Então, também tinha mais esse desafio, assim, que aí foi quando eu consegui fazer o FIES. Pago até hoje a faculdade, mas pelo menos tá dando certo as coisas, sabe? Muito bom. Eu fico assim com essa história porque Ragnarok também fez parte da minha história, também fez parte dessa mudança. Inclusive, infelizmente, me perdi nesse caminho e voltei a jogar Ragnarok agora. Não façam isso. Deixem as memórias ali guardadas, porque ou você vai se arrepender ou você vai se viciar. Eu me viciei. Mas eu fiz... Quase que não rolou o talk hoje, né, Miguel? Exato. Até uma hora atrás. Não, mas eu viciei No Man's Sky agora, assim, do nada. Assim, eu comecei a jogar, falei, meu Deus, é infinito as oportunidades, eu já viciei também. Explorar os mundos é muito maneiro, né? Ver o que os desenvolvedores estão propondo para que você veja. Gosto muito dessa parte. Eu tô para conhecer alguém que trabalha mais no desenvolvimento, acho que perifericamente, né, ao jogo, acho que tem, mas que trabalha com desenvolvimento mesmo, que pega mais no desenvolvimento, que não gosta de jogo, assim, que entrou, sei lá, que caiu de paraquedas e se mantém, assim. Eu ainda não conheço essas pessoas. E eu acho que é até muito difícil, né, o dia a dia nesse cenário, porque como eu falei, eu era produtora antes, e produção, na teoria, você não desenvolve jogos, né, não bota tanta mão na massa assim. E aí, durante palestra, sempre vinha a gente perguntar assim, nossa, mas eu sou, sei lá, de administração, eu sou de um cenário muito business, eu entendo pra caramba planilha e coisas assim, será que eu vou me dar bem? Aí sempre falar assim, da hora que essa parte já tá coberta, mas você vai sofrer, porque ou você não vai entender nada que os devs estão falando, ou eles vão passar a perna em você. Então, porque a gente tem muito isso de trabalhar com prazos, né? E aí, claro que a gente tem que confiar nos devs também, mas ter o conhecimento é muito importante, né? Tanto de jogos em si, como do desenvolvimento em si. Exato. Ainda mais na parte de gestão, né? Porque se você não conhece o que está sendo feito, é muito difícil você cobrar algo. Então, é complicado. Exatamente. Mas a gente fez, né? No caso, o Lucas, ele também fez em EMB no começo, mas depois a gente rumou para a faculdade pública, que foi justamente, no meu caso, né, a primeira turma do Enem, do IFRJ, e foi uma experiência igualmente doida, porque eu queria fazer direito, e aí depois, no último momento, eu falei com meus pais, vai ser jogos, e eles, como assim? Direito é muito melhor, dá muito mais dinheiro do que jogos, tá maluco? Então acho que esse processo é importante, mas eu sinto que ele tá sendo quebrado também. Porque cada vez mais a gente vê os jogos em destaque, né? Todo mundo fala, até não só a parte do desenvolvimento de um jogo, mas também a parte de ser um jogador profissional. Então, streamer, enfim. Acho isso muito maneiro. Total. Agora também, não é puxando sardinha para a Audio Live, mas a Audio Live teve a oportunidade de virar uma dos unicórnios, né? E foi, acho que, a primeira de jogos aqui do Brasil. Então, isso também é legal de mostrar para os familiares que não acreditam nesse futuro, assim, de jogos. Mas, tipo, tem empresa que está fazendo grana com isso, né? Sim, sim. E sai nos jornais normais, sabe? Normais da mídia comum, então... impacta e chega em todo mundo.
sei lá, se o Cyberpunk dá errado, minha mãe não sabe, mas se a Wildlife vira um unicórnio, ela consegue ler isso, entendeu? Acho que é mais acessível. E aí, talvez isso enganche uma pergunta muito, muito curiosa que eu tenho, que é qual é a principal diferença? Quais são as diferenças, na verdade, para você entre trabalhar nessa grande empresa, como a Wildlife, ou, enfim, as anteriores, a Flux e a Black River, e estar numa empresa pequena, né? Uma empresa indie. Além dessa questão de trocar o chapéu e etc. Eu gostaria de saber, tipo, pra mim, talvez, ou pra quem tá ouvindo, que quer trabalhar numa grande empresa, quais são as coisas que eu posso esperar fazendo isso? Sim, assim, eu acho que tudo tem o lado bom e ruim, né? Eu acho que numa empresa pequena, por exemplo, você tem muito mais aquela parte familiar. Então, realmente, vocês estão lá todos os dias, sentando perto, todo mundo está no ambiente, vocês conseguem ir para o happy hour toda a empresa, porque realmente não é uma empresa enorme, coisas assim. Então, você faz uns laços muito, muito fortes com as pessoas, e todo mundo se ajuda, todo mundo um ensina o outro, e é um clima muito legal. Sem contar que você também tem uma proximidade muito grande com tudo que está acontecendo no jogo, né? Então, você consegue opinar sobre as decisões. Claro que não quer dizer que você realmente vai agir em cima delas, mas você consegue ver, assim, o game designer está tomando essa decisão, eu acho que talvez o jogador não vai gostar, eu posso ir lá e conversar com ele de uma forma bem mais acessível, né? Assim como o chefe, o chefe da empresa lá, o dono do projeto, acha que esse projeto aqui vai dar muito certo de tal maneira. Talvez se eu tiver um conhecimento que, sei lá, li um artigo que pode fazer esse argumento não ser tão válido, eu posso ir lá e conversar também, é bem mais acessível, né? Esse é o lado bom. Enquanto empresas grandes, como eu disse, né, eu trabalhei lá na Black River, que é da Samsung, e aí tem uma hierarquia gigantesca, é uma cultura coreana e tudo mais, então é bem diferente, assim, foi a empresa mais diferente que eu já trabalhei, porque por mais que fosse, a minha parte fosse de jogos, todo o resto da empresa não era, né? Então eu não vou nem entrar tanto nisso daí, porque é um pouquinho mais fora da curva, mas também era muito difícil algumas decisões a gente ter algum poder sobre, mesmo a gente estando trabalhando no projeto, né? Então, se eu discordava da data de lançamento, eu ia ter muito mais trabalho para convencer as pessoas que eu teria que convencer, e era uma cadeia gigante até chegar lá. O mesmo, assim, a Wildlife tem a vantagem de que é uma empresa só de jogos, então, na teoria, você tem uma acessibilidade maior para falar com as pessoas, mas ainda assim é uma empresa de 1.000 pessoas e que você não sabe se a pessoa vai ter tempo de te ajudar naquilo, se ela realmente vai ter disposição para você, na teoria, um aleatório da empresa, para ir lá e marcar uma call, um cafezinho, ainda mais tempo de pandemia, para discutir uma ideia, né? Então, e algumas coisas nem chegam tanto na gente, porque tem tanta coisa rolando, tantas equipes de desenvolvimento paralelas, que a gente não fica sabendo das minúcias, né? A gente não fica sabendo que, sei lá, público-alvo de X é de tal e tal idade, coisa assim, isso daí é muito mais para quem tá no core team, né? E aí esse é o lado, assim, que eu mais sinto falta, digamos assim, que é ter uma clareza muito grande de tudo de uma forma fácil. Porque se a gente quer, a gente consegue, mas de uma forma fácil a gente não tem, né? E a gente acaba não conhecendo muita gente, né, da empresa, isso é muito louco, assim, ainda mais que eu entrei em tempos de pandemia, então nem a minha equipe ao vivo eu conheço, né? Mas, pois isso é bem, bem diferente. Mas, assim, eu moro perto da empresa e vez ou outra eu vou, sei lá, comprar um pão aqui do lado e aí eu cruzo com alguém que tá com uma camiseta da Wildlife e eu faço, nossa, nem conheço essa pessoa. Quem é? Fã ou trabalha lá? Muito bom. Porque eu não tenho ideia, justamente pelo tamanho, assim. Mas claro que tem um lado muito bom, que é a questão de segurança, né? Porque a gente tem uma segurança muito grande na empresa, porque eu já trabalhei em empresa que faliu, assim, né? E todas as empresas que eu trabalhava era sempre MEI, então se dá algum problema a gente sai com uma mão na frente e outra atrás. Claro que todo mundo quer que dê certo, mas às vezes nem os donos da empresa têm condições disso, né? De ajudar a galera que está trabalhando lá. Então, tem essa parte de salário, de segurança, de CCLT, e também muitas empresas, elas têm de fato, uma infraestrutura, né? Por exemplo, eu estava trabalhando lá em Manaus, longe pra caramba,
E aí a Audi, eles pagaram para vir para São Paulo, mesmo para trabalhar de casa, e eles me deram tipo, mesa, PC, toda uma estrutura para eu trabalhar de forma confortável. Então, essa eu sinto é uma diferença muito grande, né? Que quando a gente é indie, tudo é muito difícil. O mínimo, né? O mínimo do conforto, o mínimo do trabalho, o mínimo de infraestrutura é muito difícil. Enquanto em empresa grande, a gente já tem isso meio que garantido, sabe? Dificilmente você vai entrar numa empresa grande e vai falar, putz, preciso de um teclado, é melhor eu ir comprar por conta, que senão vai ter que pedir lá, e aí o próprio dono vai ter que comprar, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. Então, tem esses lados, assim, os lados bons e ruins das coisas, né? Como isso conversa também com a sua realidade? Você que também acabou fazendo essa mesma trajetória. Escolha, né? Exato. Acho que tem bastante disso, né? Acho que o mais interessante é essa coisa meio, quando você é indie, você é meio guerrilha, assim, né? Você faz as paradas do jeito que dá pra fazer, e não tem muito garantia, né? Então, a gente já teve isso, né? Trabalhando junto, de tipo, se o meu computador quebrar, acabou o projeto, tipo um negócio desse nível, assim. Então, é muito louco, né? Essas garantias, acho que mais do que garantias, as preocupações que você deixa de ter, né? E como você consegue focar no trabalho em si, né? Porque na minha época indie, todo dia que eu entrava para trabalhar, eu ficava tipo, caralho, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que amanhã a gente vai conseguir estar trabalhando nisso? Não vai? Quando é que a gente vai conseguir lançar para ter algum resultado e tal? Sendo sócio ou não da empresa, né? Quando você está numa empresa indie, como por essa questão família, que você nunca falou, você acaba se preocupando. Então, não tem como fugir. Exato. E as coisas acabam caindo também para você, né? Por conta disso, né? Tipo, às vezes o dono, o idealizador do projeto, da empresa ali pequena, tem problemas e isso vai afetando todo mundo, né? Tipo, o que normalmente não acontece em empresas grandes, porque isso vai sendo bem dissolvido, não chega em você, né? Normalmente essas preocupações e tal. Então, eu concordo, assim, acho que essa para mim é a melhor coisa, a paz espiritual de tipo, hoje eu vou chegar, vou trabalhar e eu tenho que pensar só no meu projeto, assim, né? Óbvio que você acaba pensando em mais coisas, mas você consegue focar muito mais, sabe? Você produz muito mais, você tá amparado. No final, se você gosta de desenvolver jogos, né? E aí um pouco do talk, se você gosta de desenvolver jogos, a empresa grande, e eu diria até com mais estrutura, né? Grande, talvez a gente esteja sendo um pouco leviano aqui, um pouco genérico. Mas uma empresa com mais estrutura, ela te dá a estrutura para que você faça o que, por exemplo, vocês dois são ótimos, né? Game design e produção. Então, eu acho que acaba conversando muito sobre isso. Não que quem trabalha em empresa indie não é ótimo também no que faz, mas acaba tendo que se preocupar com mais coisas, no futuro. Sim. E aí... Eu acho que... Desculpa, eu ia falar o ponto que você comentou, assim, de empresa indie, você não consegue tão bem fazer só o ponto, mas para mim, como eu comecei sempre em empresa indie, isso foi muito precioso, assim, porque eu tive a oportunidade de me desenvolver em muitas outras coisas, né? Porque justamente como foi dito que é uma coisa meio guerrilha que a gente faz, eu lembro que na Flux eu também fazia ponte com publisher. Então eu comecei a fazer reuniões de negócios, mesmo eu sendo produtora do produto, eu comecei a fazer reuniões de negócios. E isso me ajudou muito, no geral, a tanto deixar de ser tão bichinho do mato e me sentir confortável em fazer reunião, a me sentir mais confiante com o inglês, quando a gente fazia com publishers de fora, e a realmente começar a desenvolver esse lado de jogo de cintura para conversar com a galera e convencer alguma coisa, sabe? Então, isso também é um lado muito bom de empresa indie, que a gente sofre pra caramba, mas a gente desenvolve muita coisa. É uma escola muito boa, assim, no geral. Com certeza. E aí, acho que estão trazendo um pouco para esse debate, né, que é... Hoje eu penso muito sobre essa dicotomia, talvez. Nem dicotomia, essa tricotomia, essa dúvida que paira na minha mente, que é... Quando você escolhe ser um dev indie, por exemplo, eu escolhi ser um dev indie, o que mais te apetece, sabe? O que vocês acham que apetece mais? Vocês que já viveram essa realidade de indie e empresa grande estruturada.
você quer estar ali, ou vocês conviveram com pessoas que estavam ali, porque elas gostavam de desenvolver jogos, e aí quando eu falo desenvolver jogos, elas, sou vidrado em arte 3D, sou vidrado em pixel art, programação de jogo, caraca, irado, ou game design, ou vocês viam muitas pessoas também que estavam ali porque elas queriam ver a experiência indie, porque eu acho muito justo, né, essa experiência indie, que às vezes é muito mais do que desenvolver jogos, é viver essa experiência família. E aí, não necessariamente desenvolvendo jogos você tem, não somente desenvolvendo jogos você tem essa experiência, né? Talvez você possa ter uma experiência com outras coisas. Vocês acham que vocês conviveram com pessoas que tinham esse perfil? Sim, eu com certeza cheguei a conhecer algumas pessoas assim, pessoas que chegaram até a trabalhar em empresas grandes, mas saíram pela oportunidade de abrir o meu próprio negócio. E o que eu via muito era o sonho de fazer o jogo próprio, digamos assim. Não por realmente fazer um jogo próprio, mas por ter um jogo onde você vai fazer as escolhas do que você quer, né? Então, foi o que eu mais conheci, assim, de pessoas desse perfil, era isso. A pessoa tinha uma ideia muito boa, ou ela sempre quis fazer jogos imersivos, tipo Limbo, alguma coisa assim. E não tinha oportunidade de fazer isso em todas as empresas que ela trabalhava, aí vai desgastando, às vezes empresa a gente faz muito adver game, e aí você vai se desgastando e você vai ficando, putz, não é isso que eu quero, e aí a pessoa decide abrir alguma coisa. Na minha realidade foi isso que eu mais conheci de pessoas assim, né? Uhum. Acho que na minha realidade acabou que aconteceu, assim, acho que é isso, né? As pessoas acabam tendo essa gana por fazer o próprio jogo, e é aquela parada que a gente tá falando antes do talk, né? Que antes do talk, não. Nossa, eu tô viajando aqui no tempo. A gente acabou de falar que é a parada do conhecer alguém que entrou na área, né, de jogos e não gosta de jogo. Acho que todo mundo que entra em jogos para desenvolver, ser desenvolvedor, ou está muito próximo ali do desenvolvimento, gosta de jogos, né? Então, você é motivado, eu pelo menos fui isso, né? Eu entrei na área querendo desenvolver os jogos que eu gostava de jogar. E acho que acontece isso com todo mundo, né? Tem pessoas que continuam nessa persistência e às vezes dão certo, né? A gente vê muitos casos interessantes dando certo e vê muitos casos dando errado. E, na verdade, não vê, né? Muitos casos é aquela coisa do sobrevivente, né? Que a gente só vê o que dá certo e tal, mas tem muito disso, a galera que entra porque, eu quero fazer o Shadow of the Colossus que eu joguei, eu quero fazer o Journey e por aí vai, né? E vamos tentar, né? Mas acho que no meu caso, o que aconteceu foi mais por necessidade. Eu acho que tanto quando eu fazia a AMB, né, eu comecei a fazer a AMB em 2009, e 2009 acho que não tinha, sei lá, 1/3 das empresas, não, sei lá, até 1/10 das empresas que existem hoje, né, ou estavam no início ou eram muito distantes, assim, né, para começar. Então a gente acabava tentando fazer projetos por fora pela necessidade de, cara, a gente quer trabalhar com isso, não dá para esperar se formar para tentar fazer alguma coisa, né? A gente tem que aprender, e aí a galera que tinha um pouco mais de vontade de aprender por fora, que tinha esse ímpeto, acabava se juntando para fazer coisas, tanto na EMB lá atrás, quanto no IFRJ, né? No IFRJ, por ser isoladíssimo do mundo, a gente não tinha como fazer nada, né? A gente acabou se juntando em equipes para criar essas experiências que a gente queria, né? Normal. E acabar passando por... Sem contar que Pode falar. Não, eu falo sem contar que pra gente que gosta, é uma coisa divertida fazer jogos, né? Então, eu também, né? Quando... Em algumas empresas que eu trabalhava, que aí tinha focos em momentos que eram só adver game, coisas assim, e às vezes até as pessoas da empresa se juntavam para fazer no spare time, né? Depois, quando chegava em casa, algum jogo para celular, alguma coisa assim, porque a gente tinha uma ideia legal e falava, legal, a gente tem tudo aqui, né? A gente tem várias especialidades, então bora fazer, mesmo que não vá pra frente, mesmo que não dê nada, pelo menos a gente tá se divertindo, né? A gente tá fazendo o que a gente gosta de verdade, né? Sim, e talvez esse seja um ponto muito bom, mas são vários filtros também, né, no final das contas, porque acho que a gente fez faculdade de jogos, então a gente passou por um filtro inicial muito forte, que foi aquela pessoa que entrou na faculdade
gosta muito de jogar, mas ela não gosta de desenvolver. Porque jogar e desenvolver são coisas diferentes, né? Então, caraca, eu sou viciado em Ragnarok. Queria muito fazer um Ragnarok, mas aí quando você vê como você faz um Ragnarok, você vê que o buraco é mais embaixo e que talvez não seja isso que você gosta. Você gosta mesmo é de jogar o Ragnarok, de viver aquela aventura e tudo mais. Na hora de desenvolver são aspectos totalmente diferentes. O que, na nossa realidade, como eu disse, talvez tenha tido o primeiro filtro, porque a gente fez falar de jogos, mas para a pessoa que vem de fora, né, que fez design, que fez business, fez, enfim, qualquer outra coisa, ela vem aqui ter a primeira experiência numa empresa, para poder, ou numa empresa grande hoje, para poder sentir isso e de fato falar que, não, eu gosto de jogar, ou eu gosto de desenvolver. Que bate justamente com o que você falou, Bianca, que eu acho que é o ponto que eu mais divaneio, assim, que é a gente gosta de desenvolver jogos mesmo, porque às vezes eu sinto, né, e eu me pego fazendo isso toda hora, e olha que eu me considero uma pessoa que gosta de desenvolver, que é, terminei as aulas da faculdade, terminei os trabalhos que eu queria fazer no meu jogo pessoal, terminei tudo que eu tinha que fazer, tô com o meu tempo livre. Com o meu tempo livre, geralmente o que eu faço? Eu faço as coisas que eu gosto, eu faço as coisas que me traem diversão, lazer, etc. E eu, particularmente, eu nunca desenvolvo um jogo. E aí eu fico me perguntando, será que se eu gostasse mesmo de desenvolver jogos, eu não estaria desenvolvendo no tempo que eu tenho de lazer? Ou, ao transformar em trabalho, ele deixa de ser lazer? O que vocês acham? Eu acho que às vezes a gente gosta também de algumas partes específicas. Às vezes a gente gosta de estar no mundo que isso está acontecendo e não necessariamente ativamente desenvolvendo. Como eu falei, né? Atualmente eu estou no mundo de marketing. Então, eu não tenho times que desenvolvem jogos, mas o meu time, a gente trabalha na Unity e a gente faz todas as coisas lá dentro e tudo mais. Então, existe programação, existe arte, existe toda essa parte, só que o resultado final é uma coisa renderizada ao invés de uma experiência de gameplay, né? E é bem diferente, assim, só que o que eu gosto muito é realmente do todo, digamos assim. Então, aqui, às vezes, até eu sinto falta, né, que eu falo que eu gosto, às vezes, de botar a mão na massa, que é realmente abrir a Unity e ficar fazendo as coisas dentro dela e tudo mais, entrar nesse flow, mexer no 3D, que aí eu trabalho hoje em dia com muito documento, com muita conversa, muitas reuniões, e eu falo que um jeito uma coisa que eu sinto falta é quando você abre o software que você gosta de trabalhar e você só entra lá e você nem vê a hora passar, você não sai cansado mentalmente tanto quanto se você ficar uma hora escrevendo documento, sabe? Então, isso para mim é uma coisa bem, bem legal do conceito de estar nesse mundo, né? Mas eu também não tenho esse hábito de vou parar aqui e vou desenvolver um jogo. O que a gente tem, pelo menos na Wildlife, é uma cultura de a cada 2 meses, mais ou menos, a gente faz hackathon, né? Que aí a galera pode se juntar em grupos e desenvolver jogo. E isso é super legal quando realmente você está nesse momento, assim, de eu só faço sempre a mesma coisa, será que eu gosto de desenvolver jogos no geral? E aí, nesse momento, você tem uma experiência de 4 dias de desenvolver um jogo. E isso vai renovando essa vontade, sabe? Esse gosto que a gente tem. Mas não sei se tem uma resposta certa para isso. E você, Lucas, o que você acha? Não sei, cara. O meu tempo livre eu uso para desenvolver jogo. Então fala como é que é a tua experiência. É muito bizarro, muito bizarro. Outro dia eu tava conversando com a Carol, né? Outro dia, um tempinho já atrás. Falei, cara, eu só sei falar de desenvolvimento de jogo. Tipo, se não for desenvolvimento de jogo, eu fico boiando, assim. Eu fico tipo, legal. Né? E então, é isso, assim. Eu saio. Hoje eu entro na Fanati, fico lá trabalhando, né? Quando eu saio da Fanati, eu estou aqui no DevTalk falando sobre desenvolvimento de jogo, ou a gente está falando, né, de desenvolvimento de jogo enquanto joga, às vezes, mas sempre num papo dessa linha. Quando eu não estou fazendo isso, eu estou fazendo um projetinho, estou fazendo um jogo de tabuleiro, estou fazendo uns negócios que eu piro, assim, então é muito maluco. Eu não sei se é isso mesmo, né? Se se gostar de desenvolver o jogo é ficar desenvolvendo o jogo full time, né? Tipo, sei lá, 16 horas por dia, assim. Mas, de fato, é uma questão
também que me intriga, né? Tipo, não, eu conheço gente que não fica desenvolvendo jogo full time, né? Inclusive, sei lá, quando sai do trabalho, não quer falar de jogo, sabe? Não quer falar de nada relativo a jogo e ainda assim gosta, né? É um bom profissional, um profissional foda pra caralho, mas não sei, assim, a minha vida é essa, né? Desenvolver jogo, tipo. Então, enquanto alguém tiver, se vocês me chamarem, vamos fazer um jogo agora? Vamos fazer um jogo agora. Eu vou arrumar um horário lá, em algum momento, pra gente se encontrar e fazer jogo, saca? De 2 da manhã até 3 horas da manhã eu tenho tempo. Se bobear. Mas Fala. Não, eu ia falar que até no meio da diversão, né, quando a gente tá jogando, a gente já tem essa visão de dev, e não dá pra gente desconectar isso, a gente tá sempre, até durante o lazer, a gente tá passivamente trabalhando, né, porque, por exemplo, eu e a minha equipe, a gente faz happy hour jogando, então a gente sai do mundo que a gente tá sempre na Unity e a gente vai jogar jogos, né. Naturalmente a gente vai fazer, da hora essa feature aqui, que não sei o que, sabe? Então a gente tem esse modo de estar sempre pensando, analisando jogos, né? Com certeza. E aí é uma coisa que eu acho que a partir do momento que você tem esses contextos, você nunca mais vê jogo da mesma forma, né? Sim. Eu, inclusive, acho que parei de jogar muito que eu jogava, eu parei de jogar, porque é isso, assim, acaba que são poucos os jogos que me levam pro mundo mesmo, sabe? Que, tipo, eu entro e esqueço que eu tô jogando, né? Que eu tô lá e etc. É sempre nessa vibe de, maneira essa partícula aqui, legal o efeito. Será que se eu entrar ali na cachoeira de areia vai ter uma física, né? Aí eu entro e não tem, que merda, sabe? Uns negócios assim. Então, total. É foda, tipo. Tava eu e um amigo meu que também desenvolve jogos no Ragnarok, pegando o barco de Aldebaran, faz Juno, tá ligado? E a gente falou, nossa, olha essa textura aqui, arrancada. Nossa, olha aqui do lado, a parede, é outra textura pior ainda. Começamos a rir disso, sabe? Se divertindo por nada, porque jogo de 2002, sabe? Então, sim, E é engraçado, né, que às vezes a gente fala os negócios e, sei lá, às vezes até meio sem noção da minha parte, fazer os comentários com gente que não é do mundo, assim. Aí eu tô jogando assim normal, falo, putz, ó o Lodge aparecendo ali, sabe? Tipo, tá pop do nada, assim. Aí eu vou e comento. Aí as pessoas, mano, o que é isso? Aí eu falo, não, tipo, ignora, é só quando o bagulho aparece do nada, lá, assim. Né? Muito bom. Mas acho que tem, acho que uma parada, só, amigo, para completar, é que eu acho que tem algum momento, tá, que vira uma chavinha, assim, para desenvolvedor, que não é assim, tipo, eu piro em desenvolver e vou desenvolver full time, né, sempre, toda hora livre eu vou desenvolver jogo, mas eu acho que você começa a desenvolver jogo e você começa a entender que sei lá, pelo menos para game design, tá? Eu encaro um pouco isso, que no final do dia todo jogo é jogo, né? Então a gente fala, eu não quero fazer um advergame, não quero fazer um jogo de celular, não quero, sei lá, qualquer coisa, não quero fazer um jogo casual, um match tree, né? Mas aí no final você acho que vira essa chavinha e fala, todo jogo é jogo, cara, todo jogo é maneiro de você parar, pensar e tentar entender, né, quem é o público desse jogo, quem vai se divertir jogando esse jogo e como que eu faço isso ser divertido para essa galera. E como que eu entrego a melhor experiência para isso. E todo jogo é isso. No final do dia, óbvio que, sei lá, vão ter jogos que você vai fazer mocap de tipo atores reais para fazer uma experiência puta imersiva e o caralho, e outros jogos que, sei lá, você vai fazer com cubos e coisas da Unity, com textura horrível lá e vai funcionar, sabe? Porque é um hyper casual que você quer testar e etc. Então, sei lá, pra mim foi isso, sabe? Pra mim, em algum momento virou a chavinha e falei, quer saber, eu quero fazer jogo, não importa. Tipo, você me dá qualquer jogo aí, vai ser divertido de fazer, né? E não é nem... essa pergunta não é nem, tipo, fazendo julgamento de valores, sabe? Se você gosta de desenvolver no seu tempo livre, você é desenvolvedor. Esse aí é desenvolvedor. Se não, perde a carteirinha. Exato, já era. Putz, manda lá, manda no DevTalk que a gente vai suspender. Polícia do desenvolvimento. Exato. É mais uma reflexão que eu acho que é interessante, sabe? Porque mesmo que
não seja para tirar sua carteirinha, eu acho que é interessante você se perguntar como desenvolvedor se você não se diverte em algum momento do período desenvolvendo jogos, propriamente dito desenvolvendo jogos, talvez você queira outra coisa, talvez você esteja ali por outro motivo. Talvez você, como por exemplo, eu sinto que eu estou começando a entender agora, eu queira ter uma empresa de jogos, porque estar dentro da área de jogos para mim é importante. E eu acho que isso é super ok. Estava comentando isso também, né, Bianca? Hoje você não trabalha efetivamente com o desenvolvimento de um jogo, e teve, para quem entrou agora, depois, se você quiser repetir o que você faz hoje na Wildlife, acho que vai ser interessante. Mas você não trabalha diretamente com o desenvolvimento de jogo, mas você está ali com jogos. E isso é importante para você também, certo? Sim, não, total. Assim, eu gosto muito do... Eu não sei nem o que eu gosto tanto assim, mas eu gosto desse meio de jogos, sabe? É até difícil de falar o que é especificamente, mas eu gosto do quanto parece que você trabalha com pessoas que gostam da mesma coisa que você, e isso é muito mais fácil, tanto do dia a dia no profissional quanto do pessoal, né? E as pessoas estão lá tudo no mesmo mundinho, e é muito mais fácil você desenvolver amizades no trabalho, coisas assim. Só reforçando, né? Hoje em dia eu trabalho com os cinemáticos feitos dentro da Unity, tudo em tempo real, então os vídeos lá que aparecem do Zuba, dos projetos que a gente trabalha nas redes sociais, é o meu time que faz, a maioria deles. Existem outros times também que trabalham nisso, né? Eu tenho um marketing inteiro fazendo isso, mas aí é uma coisa para mim que sempre trabalhou dentro da área de desenvolvimento, que vai até para contextualizar um pouquinho, também já puxando isso, eu sempre trabalhei como produtora, e como produtora a gente está diretamente ligado em todas as partes do desenvolvimento, né? Implementação do áudio, arte, programação, todas essas áreas a gente está lá meio que supervisionando para ver se vai chegar a tempo e tudo mais, então a gente acaba tendo um contexto de tudo. E aí, quando surgiu essa oportunidade de marketing, eu pensei muito, eu falei, putz, será que eu quero realmente sair desse mundo, que eu estou muito mais imersa dentro do desenvolvimento? Só que aí, de acordo com meus planos de carreira, assim, como eu sempre trabalhei com a parte de desenvolvimento, tem todo esse contexto geral, eu falei, eu acho que faz sentido eu querer aprender um pouco mais sobre o outro lado, sobre como a gente faz para vender, sobre como a gente faz para tocar o público, quais são as hipóteses que são validadas e coisas assim. E como eu também estava muito do mestrado de design, onde a gente lida muito com o consumidor, e aí já estava naquele negócio de fazer persona e descobrir público-alvo e coisas assim, e eu falei, eu acho que há uma oportunidade de eu ver o outro lado, né? Então, para mim, foi muito isso, o meu pensamento para entrar nisso, mesmo que não fosse desenvolver jogos, o que me levou a isso foi conhecer mais ainda do mundo de jogos, né? Mais ainda de todo o ecossistema, né? Nina, espero que tenha respondido sua pergunta. Foi a Nina que perguntou aqui no chat, eu achei importante fazer. Bom, e aí, assim, então voltando rapidamente a essa questão do... Você pode gostar de estar dentro da área de jogos, você pode gostar de desenvolver jogos, e você também pode gostar de outras coisas, né? Porque eu acho que esse sentimento de família do indie, ele também ele também chama atenção, sabe? Eu perdi a palavra agora, mas ele também é convidativo. Eu vou estar aqui com os meus amigos, fazendo... É um sonho, né? Exato. Sei lá, uma utopia, né? Tipo, caramba, vou trabalhar com a galera que eu piro, no que eu gosto de fazer. Então acaba que vira meio que um developer dream, né? Tipo, fazer o que eu gosto, no tempo que eu gosto, com quem eu gosto e como eu gosto, né? Sem ninguém me enchendo saco, aquela coisa do ser o próprio chefe, né? Umas coisas nesse sentido, assim. Então, ele é bem sedutor, né? Essa visão, Isso, assim, é bem sedutora. Eu acho que jogos é um dos lugares que eu mais vejo as pessoas com sonhos e vontades muito, assim, de entrar numa empresa pelo quanto elas gostam disso. Então, sei lá, médico é muito comum a gente ver as pessoas entrando da medicina no geral porque querem o dinheiro que isso vai gerar, né? Querem o status que isso vai gerar. Mas hoje em dia, como eu sou gerente de uma equipe, eu faço muita entrevista com as pessoas. E aí tem muita gente que chega e fala assim, eu quero muito estar no meio de jogos. Tipo, o que impulsiona ela é isso, é fazer parte de uma empresa de jogos, é entrar nesse meio, assim, que as pessoas
gostam muito, elas são fãs do que elas querem fazer, e isso é uma coisa muito legal no meio, assim, sabe, de ver a paixão da galera mesmo. Sim. E ao mesmo tempo é perigoso, né? Porque, tipo, a galera acaba que... A gente tem um monte de caso de um monte de empresa, né? Que, por ser o sonho da pessoa, acaba que a empresa usa... Enfim, acaba usando isso de algum jeito para a pessoa trabalhar mais, né? Tem caso de crunch, as coisas... Que as pessoas, elas realmente se entregam, né, na parada. Então, só que num nível hardcore, assim, né? Sim. Então, e se dá ruim, dói bem mais, né? Exato. Ou não lança, por preciosismo também, né? Os salários são menores, no geral, dependendo, né? Óbvio, tem empresas hoje já bem competitivas no mercado, mas, no geral, né, se for ser um desenvolvedor de banco e um desenvolvedor de jogo, você costuma receber menos, né? Por quê? Porque tem esse apelo do, é tipo meio Google, assim, né? Você vai estar fazendo uma parada maneira, tipo... Você não liga muito pro salário, sabe? Você liga pro que você tá fazendo e tal. Então é meio ruim, né, nesse aspecto também. Sim, total. Eu já vi muita gente assim que se formou comigo na faculdade, que foi trabalhar como programador em coisas X aleatórias, porque pagava bem, dava dinheiro, então foi desenvolver aplicativo, e também a galera que era mais do lado artístico começar a trabalhar em agência, produtora, coisa assim, porque por mais que seja um clima não tão saudável, né? Normalmente a agência se mata para trabalhar, mas pelo menos o seu salário é mais certo e maior, né? Então a galera troca muito isso também. A gente que vai insistindo aí, quebrando a cara, ganhando muito pouco às vezes, mas estamos lá, né? Uma hora acontece. E acho que hoje a gente está vivendo a Wildlife, acho que mostra muito isso, né, aqui dentro do Brasil, que a gente está vivendo esse momento de Tá realmente a indústria está se criando aqui no Brasil, né? Tem um monte de empresa legal para trabalhar, pagando bem, né? Então acho que tem oportunidade. Hoje eu entro no LinkedIn, procuro lá de game design, tem vagas, sabe? Antigamente o LinkedIn me mandava, você tá louco, cara? O que você tá procurando? O que é isso? Quando eu comecei a fazer essa parte de produção, né? Quase nenhuma empresa tinha essa função, porque normalmente a galera vai se virando no que tá, não tem ninguém para gerenciar o caos, a gente só vai deixando o caos levar, go horse total, né? E eu lembro que no começo eu fazia muita palestra sobre o que é o produtor, porque a galera não sabia, sabe? Ainda tem, claro, mas hoje em dia é muito mais comum você achar produtores de empresas e coisas assim, é muito mais comum ter gerentes de equipe dentro, assim, que não são só igual, eu sou meio que gerente técnica, né, da equipe, então eu tenho que ter o contexto do que a galera tá fazendo, eu tenho que ter o contexto técnico deles, justamente porque eu também lido com a carreira das pessoas, né? E isso é muito mais comum hoje em dia, porque antigamente gerente era a pessoa que cuidava só de entregas e não entendia nada do que estava acontecendo, né? E aí eu vejo que hoje em dia a gente tem cada vez mais oportunidades de carreiras dentro de jogos, né? Sim. Inclusive foi esse talk aí que eu vi do Big, tá? Esse que é o produtor. Mas acho que, pegando então... acho que fica essa reflexão para você que está assistindo ou que vai assistir depois. Se pergunte o que você gosta, né? Se você gosta de desenvolver, se você gosta de fazer isso no seu tempo livre ou não, se você gosta de estar com pessoas fazendo alguma coisa, se você gosta de estar fazendo alguma coisa dentro de jogos. Acho que todas essas são reflexões importantes que talvez vire essa chave para você dar um passo adiante. Mas pegando você, Bianca, como nosso exemplo de pessoa que escolheu o caminho do quero ser desenvolvedor, mesmo que atualmente você esteja não diretamente ligado ao desenvolvimento, você passou muito tempo fazendo isso e eu queria muito entender para você quais foram os diferenciais, as coisas que te atraíram para você mudar de área ou mudar de empresa, sabe? Se você puder falar também. Sim, sem problemas. Eu acho que tem muito a ver com planos de carreira e vida, assim, no geral, que até dizem, além do que envolve jogos, de fato, mas eu, por exemplo, sempre tive o objetivo de sair do Brasil. Sempre foi uma coisa, assim, que eu gostaria, através de trabalho, eu nunca tive coragem. Eu nunca tive muito dinheiro para dar a louca, assim, e ir sozinha, porque eu tinha muito medo de dar tudo errado e eu ter que voltar com menos ainda do que eu fui. Então, eu sempre tive esse plano de trabalhar bastante para
me sentir confortável para aplicar para fora e ir trabalhando para fora, né? Então, eu sempre tive um plano de carreira. E aí, quanto mais eu fui nesses cargos de liderança, aos pouquinhos subindo, eu falei assim, pô, legal, tem uma carreira aí, dá para ver que dá para chegar em head de alguma coisa mais para frente, e é uma coisa que eu gosto muito, porque eu gosto de estar no contexto geral das coisas, eu gosto de ver um pouco de tudo que está acontecendo dentro da minha área, né? Foi até por isso que eu comecei a ser produtora, porque eu tinha o contexto geral da produção do jogo que eu estava, e hoje em dia, como gerente da equipe, eu tenho o contexto geral de todos os jogos que a minha equipe está trabalhando. E é uma coisa que eu gosto. E aí eu comecei a cada vez mais nesse sentido. E empresas menores, querendo ou não, para você ter essa oportunidade, você precisa ser sócio, ou não existem cargos de head em empresa indie, sabe? É muito difícil ter esse tipo de coisa. E aí, com esses planos também de ir para fora, para mim fazia muito sentido começar a percorrer esse caminho de carreira mais padrão, igual a gente está acostumado, né? E aí é uma coisa que eu ainda continuo, daqui a alguns anos eu pretendo ir para fora e aí continuar esses steps lá, sabe? Então, para mim, tem uma coisa muito pessoal com isso, assim, de carreira mesmo e de objetivos, né? Então, esse plano de carreira foi uma coisa que você traçou sozinho, né? Não foi, tipo, alguém de um RH que falou, putz, olha, você pode chegar até aqui, porque tem isso também, né? Tem plano de carreira dentro da empresa. Não, foi assim, um pouco de tudo, porque quando eu comecei, como eu falei, eu era artista 3D, né? Quando eu comecei, e, pô, artista é uma coisa que, pra mim, sempre me deu muita satisfação de fazer, eu sempre curti muito, mas sempre foi muito difícil de você ter algum plano de realmente carreira, assim, eu não tinha vontade necessariamente de ser diretora de arte, porque eu gostava mais do 3D em si, não tanto, assim, de tudo que envolve arte, e aí eu ficava pensando, pô, é muito difícil evoluir como carreira com esse plano, assim, dá para você ganhar muito dinheiro, fazer freela e tudo mais, mas eu, justamente pelo meu contexto todo, de que eu sempre tive que me sustentar e tudo mais, e então eu nunca quis correr riscos de ficar numa situação em que, putz, e agora, sem dinheiro, o que eu faço, sabe? Literalmente, o que eu faço? Eu não ia ter muitas opções, não ia ter muitos planos B sobre isso. Então, para mim, era muito importante ter uma segurança, ter esse lado, assim, de que se der ruim, pelo menos eu ainda tenho uma carreira para ir, e aí, para mim, era bem importante isso. Aí quando eu estava na outra empresa, eu era bem nova quando eu virei sócio, eu acho que eu tinha 22, alguma coisa assim. Um dos sócios tinha saído, e aí o outro sócio meio que falou assim, olha, eu acho que você tem bastante perfil do que a gente precisa, que é para gerenciar as coisas. Não sei da onde ele viu muito isso, mas talvez que eu era mais organizadinha, não sei, alguma coisa assim. E aí eu acabei entrando nisso, aí eu vi, pô, legal, até que é legal isso daqui, sabe? Dá pra desenrolar alguma coisa nisso. E aí, quanto mais eu fui seguindo nesses passos, assim, eu vi que existe uma carreira nesse meio, sabe? Existe muitos lados de liderança que a gente pode ir criando, e aí foi daí que começou esse meu plano de carreira. Eu falei assim, chegou um momento da minha vida, assim, trabalhando, que eu falei assim, eu realmente gosto de estar num cargo onde eu tenho esse contexto geral, onde eu tenho uma equipe que a gente segue junto e vai fazendo as coisas. Então, eu acho que eu quero ser head de estúdio algum dia na vida. Eu sei que é um plano muito audacioso, ambicioso e distante, ainda mais porque hoje em dia eu tenho 26 anos, né? Então, tem muita coisa ainda para fazer. Mas, pelo menos, foi legal chegar nesse momento em que eu tive uma decisão, sabe? E aí eu consigo seguir os caminhos. E para mim o caminho mais fácil para chegar nisso que eu quero é entrar em empresas grandes e continuar isso. Né? E pra gente encaminhar agora para as perguntas do público, então galera que está ouvindo, tanto no Discord quanto na Twitch, podem mandar perguntas específicas para Bianca, ou para o Lucas, ou para mim, mas para Bianca, e a gente vai fazer para ela aqui depois. Eu queria saber alguma dica, talvez, alguma forma que você acha que quem está começando agora, quem está dando os seus primeiros passos para criar esse plano de carreira pessoal, que quer ser desenvolvedor e quer a estrutura que a empresa grande dá, o que essa pessoa pode fazer para potencializar esse plano de carreira, para fazer bem? Uhum. Eu acho que isso vale até para independente da empresa, sabe? Talvez isso seja um ponto de vista
meu, e talvez pessoas que desde sempre trabalharam em empresas grandes podem dar outros conselhos, né? Porque, como eu tenho os dois pontos de vista, e para mim importa muito a questão de networking, de você ir atrás, você ter essa proatividade de ir em eventos, conhecer a galera, conversar mesmo e se interessar. Não quer dizer que só para você conhecer pessoas você vai entrar na empresa, mas é importante você existir, né? Você tá lá e você ser lembrado. Porque já aconteceu muitas vezes putz, a gente tá com uma vaga de artista 3D, você conhece alguém? Aí eu penso, eu conheço X pessoa, vamos ver o portfólio dele? Porque pelo menos eu lembrei da existência dessa pessoa, né? Então eu acho que é muito importante isso, a questão de networking, e de fato construir um portfólio. Empresa grande importa muito o LinkedIn, eu sei que empresa pequena às vezes não importa, mas ter um LinkedIn lá organizadinho, bonitinho, bem escrito, faz diferença para o pessoal de RH, principalmente, porque a empresa grande tem esse filtro normalmente, né? Não é só a gente que vai atrás, normalmente a pessoa se aplica na vaga, aí tem um filtrozinho do RH e tudo mais. Então, se não tem nada lá, não tem link, não tem nada, porque o seu nome é conhecido na indústria, às vezes nem vai chegar para mim, porque não vai ter informação nenhuma. Então, é importante ter essa questãozinha, assim, de ter uma coisinha mais organizadinha, com todos os lugares que você já trabalhou, uma descriçãozinha bem básica do que você fez, esse tipo de coisa. Então, acho que o único diferencial mesmo, a empresa grande, é ter um LinkedIn bonitinho, assim, pensar na galera do RH também, sabe? Com certeza. Que, enfim, as pessoas acabam... Tem, obviamente, né, dentro do grupo indie, assim, LinkedIn, tá aqui e tal, mas é importante, né, porque, no final das contas, o networking é importante, mas as pessoas do RH talvez não são as pessoas que vão nesses eventos maiores, assim, e, vai no Big pra conhecer gente pra contratar, acho, talvez que, ainda mais no momento de pandemia, né, então... Exato. O evento e networking é muito bom para indicação, mas para você dar as caras à tapa, assim, normalmente em empresa grande você não vai realmente conhecer alguém da RH para chamar no WhatsApp, ou tipo, vocês têm vaga, alguma coisa assim, você vai ter que passar por um processo seletivo, né, e por isso mesmo, como tem processo seletivo, é importante você seguir alguns passos, assim, dessas questões de apresentação, né, porque não é um lado mais um pouco burocrático da coisa, né. E no quesito passos, porque você falou uma parada que, enfim, eu achei até curioso. Tenho 26 anos, sou muito nova pra pensar em ser head e tal, talvez só daqui a uns 10, como assim? Mas como é que você vê esses passos, sabe? Tipo, eu vou começar a pensar no que eu quero ser. Então, primeira coisa é júnior, quais são esses patamares, entendeu? O que a pessoa tem que pensar? Eu acho que esse meu modo de pensar ele tem muito a ver até com um pouco de síndrome de impostura. Eu não acho que realmente seja assim, que você tem que ter uma idade X para você se destacar, nem nada assim. Mas eu lembro que como eu falei, eu virei sócia super cedo, né? Eu tinha 22 anos e já teve call que meio que perguntar assim, quem é o responsável, sabe? Tipo, não com essas palavras, mas deu a entender assim, então tem algum adulto para eu conversar? Chama um adulto, né? Assim. Tipo, Exato. Exato, e ainda mais na minha área, que era produção, se a gente vai ver lá fora, é uma galera de 40, é uma galera bem mais velha, assim, bem mais experiente. Então, eu tenho muito essa impressão pessoal, assim, de que eles também têm essa visão, e de que alguns tipos de cargo, eles preferem pessoas que tenham bem mais experiência e também idade, né? Claro que, normalmente, uma coisa está interligada à outra, mas não necessariamente. E então não dá para eu falar assim, nossa, realmente, só depois dos 30 você tem que pensar nisso. Não, eu considero até que pro cargo que eu tô, eu até de Product Owner, eu consegui chegar numa idade cedo, comparado às médias que eu vejo lá fora, então não tem como realmente falar isso ou não. E passos varia muito das suas oportunidades, das suas chances durante todo o teu caminho aí na área de jogos, porque, como eu falei, eu comecei na parte artística, e aí, de repente, surgiu uma oportunidade que eu falei assim, bora tentar, e aí, de repente, mudou todo o meu plano de carreira, mudou 100% do que eu pretendia fazer, né, e por isso que é difícil falar, segue os passos X ou Y, ainda mais porque a empresa indie, a gente não costuma ter muito isso de júnior, pleno, sênior, normalmente você é aquilo, ponto, você é um artista 3D ponto. Toda, né? Tipo isso. Assim. Exatamente.
E é muito difícil sem a gente ter... Aqui no Brasil, em jogos, no geral, é difícil a gente ter uma career ladder, né, que as empresas grandes chamam, assim. Então, júnior a gente espera que faça XYZ, pleno e XYZ mais tal coisa. Normalmente, empresa muito grande tem isso, e grande mesmo, assim, então... E aí é bem mais difícil a gente ter um guia, e vai variar muito de empresa para empresa, né, então é difícil falar isso. Então, uma última pergunta, assim, eu prometo que eu vou fazer da galera aqui no chat, que é o meu pensamento, ele acaba gerando muito em torno desse mindset, sabe? E aí eu queria muito entender o que é o definidor, assim, para você trocar a empresa que você está por uma outra empresa, sabe? É só a oportunidade de estar num cargo maior, sabe? Porque eu fico pensando, pô, você conheceu 70 pessoas naquela empresa, já criou amizades, criou raízes, tá morando, sei lá, na Black River, por exemplo, tá morando em Manaus, tá ligado? E aí vai pra outra empresa, a empresa que você tá, pô, tipo, Black River, Flux e Wildlife tem tamanhos diferentes, com certeza, né? O Wildlife é um unicórnio gigante, mas eu sinto que, aquele pensamento indie, obviamente, né? Tipo, a estrutura já tá ali, a estrutura já tá dada, sabe? Tanto a Black River quanto a Wildlife conseguem te comprar o computador e a mesa pra você trabalhar bem. Então, o que faz você mudar? Eu acho que isso depende muito até de questões muito específicas da pessoa e da empresa, né? Lá, em algumas empresas que eu já trabalhei, existia uma galera que estava acomodada no geral, então estava ganhando bem, estava fazendo o que gosta, e é isso o suficiente, sabe? Mas também, dependendo do contexto em que você está, algumas coisas podem te desmotivar. E agora não estou nem falando só das empresas grandes ou pequenas especificamente, mas, por exemplo, eu já tive empresa que eu tinha 11 projetos ao mesmo tempo para produzir. E isso estava pesando muito para mim, em questão tanto de vida quanto de qualidade, né? Eu não conseguia me dedicar também. No caso, era uma empresa menor que não conseguia sanar isso de forma a contratar mais gente, e aí estava pesando muito meu psicológico, e eu estava me mantendo lá porque eu precisava trabalhar, precisava me sustentar e coisas assim, só que ao mesmo tempo eu já estava ficando esperta a outras oportunidades, porque eu falei assim, não tá dando mais para mim, não tá me fazendo bem, eu gosto pra caramba da empresa, eu gosto pra caramba do que eu tô fazendo, mas chegou num momento em que tá me deixando mal, sabe, esse tipo de trabalho. Claro que isso tem muito a ver com, de certa forma, é um luxo, às vezes, a gente poder sair desse lugar que tá te fazendo mal por qualquer motivo, mas aí eu comecei a ficar esperta e aí assim surgiu outra oportunidade e eu fui. Então, eu nunca fui realmente só pelo dinheiro para lugar nenhum, porque eu não acho que é tão legal. Já surgiram ofertas para mim de empresas de fora, assim, que era tipo de jogo de cassino, sabe? E aí eu pensei assim, não é uma coisa que eu quero, porque não é a minha vida. Eu sei que tem muita gente que gosta e vai, e tudo bem, não, por isso que eu falei que tem esse lado pessoal, mas às vezes para mim não fazia sentido, e aí eu preferia continuar no que eu tava curtindo mais. E a mesma coisa, assim, como eu falei, a Black River, ela era de uma cultura coreana, e tinha toda uma hierarquia, a gente estava dentro da Samsung em si, né? Então existiam muitas pessoas falando coisas completamente diferentes. Eu ia falar idiomas, mas era literalmente idiomas, só que não é esse o ponto, né? Mas tinha pessoas falando coisas muito diferentes, e era muito difícil a gente ter abertura para algumas coisas que eu achava muito importante para a qualidade do projeto que a gente estava entregando. Então, chegou um momento, assim, que eu comecei também a falar assim, putz, isso não tá... Chegou num momento em que eu não consigo ver crescimento mais para mim aqui. E aí, já era hora de pular para fora, assim, e talvez isso aconteça em algum momento também na Wildlife. Pode chegar algum momento que eu vá falar assim, não estou mais crescendo aqui, não estou mais acrescentando valor também aqui, né? Então, talvez seja a hora de procurar alguma coisa em outro lugar. Para mim, tem muito a ver com isso. É difícil falar assim, nossa, quando acontecer tal coisa, é o momento X de você trocar. Não, vai depender muito de todo o contexto, de como você tá, de como tá a empresa e o que você realmente quer, né? Com certeza. E às vezes até o dinheiro vai ser o que vai diferenciar para a pessoa. A pessoa, sei lá, vai casar ou vai ter filho e não dá mais para se manter naquela realidade. Aí beleza, aí vai ser o dinheiro que vai falar mais alto, né? Uhum.
Acho que foi muito esse entendimento, como eu disse, mindset indie, mas são momentos, né? São problemas. Não é porque você recebe toda a estrutura para desenvolver que a sua vida pessoal e suas ambições, os seus medos, enfim, eles deixam de existir, eles também estão ali, eles só são diferentes. Eu acho que tudo isso acontece, tudo isso está ali na hora de você pesar a sua decisão. Maneiro, eu gosto de entender um pouco mais sobre isso. Bom, Sim. Vamos lá, vamos para as perguntas. Antes, quero falar pra galera seguir aí na Twitch, ou se estiver vendo no YouTube, dá aquele like, bota seguidor pra aumentar o canal. Enfim, a gente tá aqui toda semana, toda quarta, 8 horas, fazendo esse programa, chamando pessoas do mercado. A Bianca fez o super favor e deu a honra aí pra gente de recebê-la. Teremos muitas outras também nas próximas semanas, por favor, deem essa colaboração. Quero agradecer rapidamente a quem já se inscreveu, que é o GoX, o Gameplays, o Igor, a Gigi, o Sr. Slomo, a Nina, o João, o Dave e o Birulin. São ótimos nomes, eu adoro os nomes da Twitch. E aí, pra quem tá ouvindo aqui no Discord também, não vou poder ver agora porque eu tô estimando a tela, mas estão todos agradecidos. Tenho 2 perguntas, se não me engano, aqui no Discord. E uma delas veio do Henrique Jardim, show, sobre a mudança de área. Uma pessoa que já trabalha no mesmo domínio em uma outra empresa tem abertura nessas empresas maiores? Exemplo, Product Owner, programador. Como é que é essa transição? Sim, eu acho que até tem mais abertura ainda, né? Se eu entendi direito a pergunta, porque se a pessoa é especialista naquilo mesmo, né? Porque empresa maior, normalmente a gente separa muito, setoriza muito. Então, é mais difícil você ser um generalista numa empresa grande. Porque normalmente você vai ter espaço para aquilo que você foi contratado, né? Então, tem vaga de programador, você vai ser programador e dificilmente você vai ter espaço para fazer 3D, mesmo que você goste de fazer isso, mesmo que você tenha esse conhecimento. Se eu entendi direito a pergunta, né? A não ser que, mas aí lendo de outra visão sobre mudança de área, né? Então, seria começar do zero numa empresa nova? Eu acho que é essa a pergunta de verdade. Oi? Tô tentando ler aqui também de novo para ver. Eu acho que agora lendo de novo, acho que foi isso, né? Sobre começar do zero numa empresa grande. É possível, sim, assim, depende muito da necessidade e depende muito do seu contexto. Por exemplo, fazer um jabá que eu já fiz aí, né? Mas eu tô procurando gente pro meu time. E no caso, é uma coisa muito específica. Unity Cinematic Developer, né? Quantas empresas indies fazem isso? Não, quase nenhuma, assim, aqui no Brasil, né? Exato, então é uma coisa muito específica e aí dessa forma a gente abre bem mais. Se a pessoa tem um conhecimento bom em Unity, ela consegue se virar e ela está disposta a mexer em Machine Timeline, esse tipo de coisa, então ela vai ter muita chance de entrar, porque todo mundo do meu time atualmente, nenhum deles era isso antes, porque justamente não existia. Então, eu tenho programadores que decidiram ir para essa parte, porque a gente considera que são artistas, né? Artistas de cinemático. Então, eu tenho 2 programadores no meu time atualmente que eles curtem muito Unity e eles quiseram fazer isso. Eles falaram, eu queria mudar, e aí eles entraram. Então, a gente conseguiu criar o espaço para isso, né? Eu acho que é difícil falar se sim ou não. Por padrão, a gente normalmente pensa que não, né? Porque normalmente as empresas grandes, elas tentam contratar pessoas já com mais experiência nas empresas, mas a gente tem espaço sempre para júnior, porque lá, em empresas grandes, a gente tem essas estruturas, né, de júniors e coisas assim. Eu acho que depende muito do que você consegue mostrar. Tanto em o meu setor, por exemplo, tem teste. Então, se você tem interesse, a gente te manda o teste, você vai ter o seu tempo para fazer. Se você mandar bem no teste, ok. Não importa de onde você veio, sabe? Importa mais o que você está entregando. E é meio que isso, assim, no contexto que eu posso responder, né? Da minha realidade. De certo modo, né, eu sinto que é uma realidade também nessas empresas, pelo menos o Lucas fala bastante sobre isso na Fanati, que é você dentro, que é talvez um outro assunto, né, que é você dentro da empresa, você poder trocar de área, né, pelo que eu entendi, tipo, você pode sair, acho que o mais padrão e mais conhecido e mais falado, é aquele, o cara que entrou em QA e virou game design, sabe, então na minha realidade é o mais falado. Então acho que isso também é possível na Audiolife.
né? Certo? Sim, com certeza. É possível, sim. Inclusive, tem essa migração justamente até por ter dois lados, né? Tem marketing e tem games. Existe essa migração, uma galera vai para outra, assim por diante, porque às vezes você quer trabalhar mais com, sei lá, consumidor diretamente. Então faz mais sentido você ir para o marketing e trabalhar com hipóteses do porquê o jogador vai se interessar pelo jogo que você está trabalhando, que a empresa está trabalhando. E assim também como, às vezes, a pessoa entra em marketing, ela fica lá um tempo e aí ela fala assim, pô, eu gosto mesmo de fazer 3D e aqui, talvez no setor que eu tô, não tenha tanto espaço para fazer exatamente o que eu quero. Aí a pessoa vai e migra para games, né? A gente tem super abertura para isso, a única coisa que a gente não gosta muito é que as pessoas usem isso como trampolim, né? Então, é uma coisa até que normalmente eu bato bastante na tecla quando as pessoas tentam entrar em uma área X ou Y pensando em outra, que isso não é o ideal. Você vai entrar lá e a gente não vai te mudar assim, 3 meses depois você vai para games, não, sabe? Então pode frustrar a galera e aí é importante as pessoas terem isso em mente, assim, que é super ok mudar de setor desde que você não esteja entrando na empresa só com essa mentalidade. Você tem que querer entregar valor, né? Você tem que querer fazer o seu trabalho bem lá, né? É muito curioso, porque eu vejo muito... Sim, eu vivi essa realidade com amigos em universidade, sabe? A pessoa entrou num curso, depois mudou para outro, mas eu não imaginava isso numa empresa de jogos. Curioso. Mas é isso, acho que eu vou encerrar por aqui, já deu 1 hora e, enfim, foi ótimo, foi perfeito. Muito obrigado de novo, Bianca, pela sua presença aqui, foi uma honra. Tem uma pergunta da Nina, Ai, meu Deus, incrível na Twitch. Okay, pergunta para dar muita polêmica. Corte, vai virar corte depois. Vai virar corte. Aí minha pergunta, você acha que experiência conta mais do que um diploma? Eu acho. Eu estou respondendo por mim, né? Não posso falar por toda a indústria, sim, mas eu sou totalmente nesse esquema, e justamente por isso que eu falei que o meu setor tem teste, porque pra gente o que mais importa é a entrega da galera. E tem gente de backgrounds aleatórios, assim, totalmente aleatórios, que aparecem, e eu acho que, ok, não tem problema nenhum. Eu mesmo fiz design de games, e hoje, em retrocesso, se eu fosse seguir na carreira de artista 3D, eu provavelmente não faria design de games. Porque é legal, você tem tudo como texto, ele abre muitas portas, mas é uma faculdade cara pra caramba, que você aprende um monte de coisa que talvez você não vai usar, e no dia a dia você aprende muito mais, sabe? Claro que eu tenho o privilégio de poder falar isso agora, que eu já fiz e já consegui todas essas coisas depois disso, mas eu acho que tem muita coisa que você consegue por curso, né? E por curso e por experiência. Eu acho que o que você entrega é muito mais importante do que diploma, sim. Como é que uma pessoa que tem mais experiência mostra isso numa empresa grande, por exemplo? Que acho que você falou muito sobre LinkedIn, né? Não tem como você colocar a sua experiência no LinkedIn, né? Tem, claro que tem. Depende do que a gente está falando de experiência. Se a gente diz de experiência de trabalhos, sim, né? É só colocar todos os lugares que já passou. Se você diz em experiência mais palpável, de fato, né? Tipo, demonstrar o conhecimento naquilo, aí depende do teu modo também, do que você trabalha, né? Se você é um artista 3D, é muito indicado que você tenha um portfólio com isso, onde as pessoas consigam ver e tudo mais. Inclusive, se eu estou escolhendo uma pessoa que é artista 3D, eu vou com certeza ver muito mais o portfólio dela do que a formação dela. Isso daí eu não vou me ligar tanto, porque ela vai estar lá mostrando que realmente ela faz o que ela diz que faz, né? Não é o diploma que está validando isso, é o trabalho dela. E a mesma coisa para outras funções. Programadores costumam passar GitHub, essas coisas assim, e tem testes, como eu falei, o nosso é super específico. Então, eu não posso chegar para alguém que fala assim, pô, eu tenho interesse, fala assim, tá bom, então mostra aí todos os edits que você já fez. A pessoa vai tipo, que eu não tenho nada, não tenho nenhum. Então, a gente dá a oportunidade da pessoa demonstrar que ela tem conhecimento no software, a gente passa o que ela precisa já, então, quando é uma coisa específica, a gente passa o plot para a pessoa trabalhar, a gente dá exemplos do que a gente faz, e aí o que ela precisa saber mesmo é que ela sabe mexer na ferramenta, né? Ela sabe mexer na Unity, nas coisas que envolvem a Unity. Então, acho que a gente normalmente dá essas oportunidades porque a gente quer contratar as pessoas, né? É muito do nosso interesse contratar as pessoas.
Então a gente precisa de ver o que elas realmente fazem, o que dizem fazer, né? Bom, então agora eu me despeço mesmo. Bianca, obrigado, novamente uma honra, foi muito bom ter você aqui, ouvir sua história, ouvir o que você tem para dizer. Só tenho a agradecer aqui pelo DevTalk, por favor, se despeça, agradeço também a todo mundo que está ouvindo até agora, foi 1 hora de talk. Por favor, se despeça da galera, faça o seu jabá. Não, o jabá eu já fiz, né? Já até mandei o link aqui no Discord sobre as vagas que a gente tem. Eu queria agradecer, na verdade, por vocês terem chamado. Eu sempre curti bastante falar da área, porque eu acho que todos nós já passamos pela dor de tentar mostrar o quanto é legal o nosso meio, né, e o quanto é difícil também ao mesmo tempo, e eu gosto bastante de ser palestrinha sobre essas coisas, porque eu acho que a gente acaba fazendo alguma diferença, mesmo que mínima, né, demonstrando que, pô, dá certo às vezes, sabe, então, por mais que seja difícil, às vezes dá certo. E, por fim, eu queria também falar que eu tô sempre aí nas redes sociais, LinkedIn, coisas assim, se quiserem tirar outras dúvidas específicas ou alguma coisa assim, é só chamar. Talvez eu demore para responder, porque eu demoro às vezes para responder, o Miguel sabe, coitado, mas no geral eu respondo, tá? E eu acho, meu nome, não sei se está completo, mas é Bianca Antunes, se quiserem procurar por aí. A gente coloca na descrição do vídeo depois também, as suas redes sociais. E olha, gente, é isso. Eu achava que ninguém respondia no LinkedIn, mas ela respondeu, então confiem que se responde no LinkedIn, responde em qualquer lugar. Lucas, finalizei pra gente. Então, é isso, Bianca. Valeu aí, obrigado por participar. Muito bom ouvir a sua visão, né, a sua história aí, a sua trajetória. Tudo que o Miguel já falou, e obrigado mesmo, foi muito maneiro. Valeu todo mundo que está ouvindo. De novo, né, dá um follow aí na Twitch. Se você ainda não entrou no Discord, entra lá no Discord, tem o link aí na descrição. O Miguel vai deixar daqui a pouco o link na descrição, se não tiver. E a gente se vê no próximo DevTalk. Valeu, galera. Abraço.